Sentir dor dói e muitas vezes, ao olharmos para as nossas emoções dolorosas, desistimos, exatamente pela dor que ela nos causa. Não nos damos conta de que só vamos curar essa dor no momento que a encararmos de frente, reconhecer todos os efeitos que ela, dor, nos causou ou nos cause ainda. Se reconhecermos todas as adversidades que ela nos trouxe. Pegando a pandemia, por exemplo, como exemplo, nós podemos citar dores expressas pelas seguintes emoções: medo, solidão, isolamento emocional. Vamos falar do medo. Medo por uma variedade de fatores, representando a morte de qualquer um de nós ou de um ente querido, a possibilidade de perdas financeiras, perdas de emprego, da impossibilidade de não termos mais a rotina da nossa vida em nossas mãos. Medo remete, aumenta a nossa ansiedade, que aumenta o nosso estresse, que aumenta o nosso medo. Todos são resultantes e acabam sendo emoções que nos causam e nos desequilibram. Solidão. Para muitas pessoas, o isolamento social ultrapassou a barreira da solitude, se transformando em solidão. No livro O Eterno Agora, o alemão Paul Tillich faz a seguinte citação: a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinhos. Mas para muitas pessoas nesta pandemia, o fato de só poder sair de casa para o necessário e ter que ficar dentro de casa, mesmo que não estejam sozinhos e até em companhia da família, se sentiram sozinhos. Ou seja, ficar em casa significou solidão, prisão, solidão. Foi associado como um grande problema. Ficar em casa gerou então um esquema de prisão, e prisão remete à solidão. Pois bem, o isolamento emocional, o que nos causou? Todos passaram a ser inimigos, pois o nosso inimigo é invisível e qualquer um de nós podemos estar escondendo esse inimigo em si. O que eu faço então? Me isolo. Mas no meu isolamento eu não trabalho com a ideia apenas de um distanciamento de pessoas. Sim, eu me distancio de sentimentos bons. Deixo de dar um bom dia para alguém que está passando ao lado da minha janela. Me incomoda se alguém se aproxima de mim na fila da padaria. Escondo um sorriso para o meu vizinho que está na rua, pois não é para ficar na rua. Eu posso, ele não. E assim eu vou seguindo, vou fazendo do isolamento social o meu isolamento emocional. E aqui é a pior dor. Aqui nascem sérias doenças que aprisionam não só o corpo, mas principalmente a alma. Só que eu não vou me estender sobre esse tema neste episódio. Eu estou apenas contextualizando o fato de que, se não reconhecermos as emoções ou as dores advindas dessas emoções, é que vamos sentir ainda mais, muito mais dores ainda. Não reconhecer as dores ou as emoções que estamos sentindo a partir de determinada situação faz com que ela se torne um obstáculo de descontrole e com isso não nos permite vencer. No exercício de escuta dessas dores ou das nossas emoções, esses exercícios que são super difíceis, são treinamentos difíceis, pois exigem coragem de escutar e de olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo-as, é que vamos ficando mais fortes e equilibrando a nossa capacidade de autocontrole. E assim gerenciando as nossas emoções, excluindo até mesmo as dores que estão ali de maneira desnecessária. Com esse exercício, vamos aprendendo a sentir nossas dores e a lidar com emoções de certo modo que possa existir e vai existindo um pouco mais, os graus vão se diminuindo essa dor e vamos conseguindo tratá-la de maneira mais fácil, mais coerente. Ao lidarmos com nossas dores de maneira adequada, nós não sofremos mais com pontos insignificantes,
que muitas vezes dói e machucam muito mais do que os pontos reais e de relevância e importância. Passamos a nos conhecer e a nos equilibrar nesses pontos sensíveis para nós. Nos preparamos para as adversidades da vida, ou seja, nós desenvolvemos a nossa resiliência emocional, crescemos como seres humanos. E mesmo que a dor nos pegue inesperadamente, podemos até sentir o seu efeito, mas o impacto dessas emoções são mais facilmente percebidas e gerenciadas. Aprendemos sobre a força que todos temos de nos reconstruir a partir de uma situação incômoda para uma situação dominada. Nós não sofremos ou somos derrotados porque sentimos dores ou ativamos emoções que nos descontrolam, e sim porque não curamos a dor de maneira correta. E o que é curar a dor? É ressignificá-la. Por isso é necessário conhecê-la de frente. E o que significa ressignificar uma dor? É na sua escuta, ouvir o que ela te trouxe. Qual atitude que ela está falando que é necessária para você? É não permitir que nenhuma sequela seja maior do que a sua perseverança de vencer e continuar e vencer. Ser curador da própria dor é o que define uma personalidade adulta e sólida. Ressignificar a dor é olhar o para que ela foi necessária e mudar os pontos que fizeram com que ela tenha sido necessária. Mudar implica em atitude, sempre atitude. O tempo, embora confortante para algumas situações, é um elemento crítico em outras. Quanto mais focamos nos elementos que nos aprisionam, mais tempo perdemos em uma posição sem produção, sem ação. Quanto mais permitimos ficar na continuidade de observações pesarosas, improdutivas, que contribuem no aumento da dor e julgamentos inconscientes ou não, maior comprometimento de nossa capacidade de resolução nos conflitos e, consequentemente, no controle das emoções e, portanto, de conseguirmos vitórias. Resiliência emocional. Essa pandemia nos trouxe uma sensação física de um inimigo invisível, de um inimigo oculto, que nos aperta fundo a alma, nos levando ao pânico, traz pra gente uma sensação de morte do controle da nossa própria vida, morte da certeza que nada está sob o nosso controle. De repente, tão de repente, perdemos tudo que considerávamos que tínhamos. E por mais que queiramos, ninguém nos ajuda. A dor aumenta aqui dentro. O grito é de desespero, é imenso, é intenso e ninguém ouve, nem mesmo nós. O que morreu em nós? O que perdemos com essa pandemia? A perda maior é material ou é emocional? A sensação é de perdermos o equilíbrio de nós mesmos. Esse oponente, a pandemia, nos tirou do chão, nos fez perder a visão periférica. Tudo então fica difuso. Eu vejo aqui no consultório que algumas pessoas começam a perder a consciência. Pessoas sentem-se como presas dentro de si mesma, independentes do confinamento social ou até de estar em uma situação relativamente seguras. A pandemia parece assustadora. Por quê? O que causa tudo isso? É não conhecer o oponente, é uma nova situação. Para alguns, hoje, já está se tornando mais adaptável, pânico menor, já estão conseguindo enfrentar essas reações ou até escapar delas, já estão criando as suas próprias defesas, enxergando esta crise como uma possibilidade de algo novo, processando as emoções já de maneira diferente. O oponente então vai deixando de representar uma grandeza de incerteza e assumindo a possibilidade de que vai passar. Mesmo ainda,
nos encontrarmos numa situação de cuidados e precaução, emocionalmente, as fases vividas por todos nós passam por passos como, por exemplo, perdemos o controle da rotina de vida. Isso nos trouxe a sensação de asfixia, como se bloqueassem a nossa respiração. Sem respiração, perdemos a capacidade de raciocinar com clareza. E aqui os nossos pensamentos ficam comprometidos, tanto físicos quanto mentalmente. As nossas atitudes começam a ser guiadas de forma irracional e, como resultado, não sabemos como reagir. Qual a fase que nós estamos ou que nós nos encontramos hoje? Nos abrindo para aprender com novas experiências, procurando fazer de todas essas incertezas potencialmente devastadoras a nossa própria ferramenta de defesa contra o opressor. Já conseguimos respirar mais aliviados e alguns já se encontram na possibilidade de recuperação de suas capacidades racionais de se retirarem dessa crise, mesmo não sabendo como ela é, e até mesmo visualizando os resultados socioeconômicos de tudo isso que vem vindo por aí. Paciência não é submissão. Por mais que sejamos obedientes a padrões de passividades ou pacientes, está na hora de assumirmos uma postura de alguém indomável. Ou seja, partirmos para uma ação com firmeza, sem olhar para a pandemia como uma avassaladora, mesmo sabendo que ela está aí e que pode te laçar e trazer consequências irreversíveis. Falar de ação é falar de postura emocionalmente equilibrada. Racionalmente selecionar possíveis viés de reconstrução pessoal e de desempenho de desenvolvimento de competências morais, criativas e até intelectuais. Vamos fazer um exercício para você se conhecer melhor nesta fase de pandemia? Vamos? Vamos lá então! Busque em sua memória um momento de sua vida que te trouxe um grande desalinhamento de suas emoções, ou seja, uma grande dor. O que você aprendeu com essa experiência? Como você reagiu a ela? O que aprendeu sobre si mesmo nestas reações? O que você pode trazer como resultado para este desafio atual da pandemia? Você se permitiu perder? É confortável para você ficar em segundo plano? Você se permitiu fracassar? Há para você uma diferença entre enfrentar esta crise pensando que vai ganhá-la? Você é apaixonada ou apaixonado por você? Se não, o que precisa mudar para que seja? Você é apaixonada ou apaixonado pelo que você faz? Se não for, por que faz? O humanismo é uma energia que não se mensura por pesos ou medidas, e sim por atitudes de transformação de si mesmo. Quem o constrói tem a fortaleza que move não só montanhas, pois ao invés de se encostar no toco da estrada esperando carona, sai ainda ao sol se pondo, mesmo que sem permissão, oportunidades perfeitas, plateia ou estabilidade visível. Age por amor.